a partir do verso 14, é a palavra tema dessa campanha. Nós estamos sempre falando dessa palavra aqui, porque é a palavra tema dessa campanha. Marcos capítulo 9, verso 14. Quem achou, fala em língua estranha. Falei para falar em língua estranha. Amém? Fica ligado, hein? Deus vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse: mestre, trouxe-me o teu filho, o meu filho, que tem um espírito mudo. Ele tem um espírito o quê? E este, onde quer que o apanha, despedaça, o faz o quê? E espuma, e range os dentes. Então aqui nós temos 3 coisas. 4. Era mudo, despedaçava. Como que vai falar? Despedaçava o que? Quebrava o cara todinho? Arrebentava com ele, meu irmão. Para colocar aqui, despedaçar. O que é despedaçar? Então, o cara se despedaçou todo ali agora. O que você imagina que é isso? Essa é a narrativa do evangelista Marcos. Aquele demônio despedaçava, ou seja, rebentava com aquele rapaz. Aí diz assim, ó, e ainda espuma, e range os dentes, e vai se secando. Dá para você definir o que é isso? O espírito já era, a pessoa era mudo, não falava. Era despedaçado por esse demônio. Rangia os dentes enquanto estava demoniado. Secava-se, ficava duro, ficava sem movimento, porque eu já vi pessoas manifestando assim. Eu tenho um primo que tinha esse negócio. Pela misericórdia de Deus, Deus nos usou para libertar ele, que é o chamado aí que todo mundo conhece, epilepsia, uma pessoa epilética. Nós temos uma pessoa dentro da igreja que foi curado disso, aqui dentro, numa de nossas orações, foi curado nessa área aí. Deus libertou. Então o nosso Deus, ele liberta, continua libertando. Então aqui, esse jovem, ele tinha esses problemas todos. E ele disse assim, olha, e nós torcemos até os discípulos que o expulsassem, e não puderam. Estava vendo, sabe o que ali? Estava vendo uma fofoca. Estava vendo um disse-me-disse, uma contenda entre os fariseus. Estava vendo um burburinho, falando pelas costas dos discípulos. Estava vendo o quê? Fofoca. E aí Jesus chega e vê aquele burburinho, vê aquele comentário, vê aquela discussão e fala assim, o que vocês estão discutindo aí? E aí ele fala, nós estamos falando dos teus discípulos. Nós mandamos os teus discípulos expulsar um demônio do menino que era mudo, que rangia os dentes, que espumava, que se despedaçava no chão, se secava, e eles não puderam. Ou seja, estava fazendo o quê? Fofoca dos discípulos. O assunto ali era, os discípulos não expulsaram o demônio, os discípulos não puderam curar aquele menino. No jornal estava lá, ó, discípulo não pode curar menino que está doente. Vamos colocar de hoje. Estava na internet, estava no Facebook, estava lá estampado. Os discípulos não podiam sair, expulsar aquele demônio. Na linguagem de hoje, não seria isso? Não era o comentário, não era o que estava invadindo as internets aí, a televisão, né? Qualquer coisa que acontece hoje com o pastor, bota na televisão. É ou não é? Bota na primeira página do jornal. Qualquer coisa que acontece na igreja é parte do jornal. Antigamente ninguém queria saber da igreja do jornal, agora não.
Todo mundo quer a igreja no jornal. Todo mundo quer a igreja na televisão. Ainda mais se for escândalo. Aqui era um escândalo. Olha, os teus discípulos foram envergonhados. Não puderam expulsar um demônio do menino que rangia os dentes, se despedaçava no chão, secava ele. Nós levamos ele até teus discípulos e teus discípulos não puderam expulsar. Os teus discípulos andaram fazendo uma propaganda aí, usando carro de som, grande culto de libertação, poder de Deus, Deus vai agir naquele lugar. E nós levamos o menino lá e nada aconteceu. Olha lá, do Keb, Nácia. Propaganda enganosa. Era fofoca. Era o disse-me disse. Deus vai fazer maravilhas. E nós trouxemos o menino, e o menino está aí do mesmo jeito. É assim ou não é? Seria essa a notícia de hoje. Nessa época, era um grupinho. Um grupinho de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas conversando entre eles. 800 pessoas, 500 pessoas, falando mal dos discípulos de Jesus. Aí Jesus chega e pergunta: o que é que vocês estão discutindo aí? E eles falam o que estava acontecendo. E no versículo 19, Jesus fala assim: e ele respondeu e disse, não somente para os discípulos, mas para todos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Ele dá uma lição na multidão. Ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer ainda? Diga para o teu irmão assim: ei, o teu sofrimento já era para ter passado há muito tempo. Essa batalha que você está enfrentando já era para ter ganhado ela há muito tempo. Diga para o teu irmão aí. Por que eles não ganharam essa batalha há muito tempo? Porque a geração era incrédula. Jesus foi bem claro: ô geração incrédula, por que vós sofreis ainda? Meu irmão, isso é muito sério. Vocês estão falando que foi meus discípulos, mas não foi eles não, foi a incredulidade de vocês. Porque é fácil colocar erro, né, irmão? É fácil apontar erro, né? É fácil falar que os obreiros não se consagraram, o pastor não se consagrou, a igreja está fria. Mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua crença? É fácil? O burburinho estava ali, ó, mas ninguém questionou o povo. Ninguém questionou. Mas vem cá, será que os pais dessa criança estão com fé? Será que essa multidão aí está crendo no que eles estão querendo? Diga para o teu irmão: você crê no milagre que você veio buscar? Você crê no milagre que você quer que Deus faça? Esse é o segredo. Acreditar naquilo que você quer que Deus faça na tua vida. Agora tem gente: não, se Deus quiser faz. Se quiser ele faz, se quiser não faz. Meu irmão, não vem aqui não é se Deus quiser, Deus quer. Você vai ver isso. Ninguém aqui está passando por cima de Deus, está querendo ser mal do que... Não, é porque Ele já deixou essa ordem. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você padeça. Mas, porque, ô geração incrédula, até quando vos sofrereis ainda? Passado. Já era para vocês, ó, estar feliz há muito tempo. Já era para vocês ter ganhado essa batalha há muito tempo. Até quando eu estarei convosco? Se vocês não estão crendo em mim, que estou de carne e osso, quando eu for então é que vocês não vão acreditar. É isso que ele falou. E aí entra a gente: bem-aventurados que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Somente com o que está escrito na palavra vão acreditar no milagre. Isso é tremendo. Eles viram Jesus de carne e osso, fazendo maravilhas, milagres extraordinários, e mesmo assim estavam com falta de fé. E nós só temos a Bíblia e acreditamos no milagre. Quantos aqui acreditam no milagre? Quantos aqui acreditam que Deus pode operar um milagre na tua vida? Quantos aqui acreditam que Deus pode mudar a tua história? Quantos aqui acreditam que Deus pode libertar você nessa noite?
E ele disse: trazei-mo. Outro segredo: para quem você está levando o teu problema? Para quem você está levando a tua dificuldade? É para o coleguinha? É para a coleguinha? Ou é para Deus? Leve o teu problema para a pessoa certa. Leve o teu problema para quem pode resolver. Porque senão vai ficar aqui, ó, todo mundo sabia da vida daquele garoto. Aquele garoto estava na língua de todo mundo. Olha lá o menino que sofre, o menino que sofre, o menino que range os dentes, o menino que tem um demônio que despedaça. Como é que está a tua vida? Jesus falou: trazei-me, traz para mim, traz para mim. Diga para o teu irmão: leva o teu problema para Deus. Já viu aquele louvor? Vou levar meus problemas para Deus. É esse? Leve os seus problemas para Deus e confie nele. Acredite que está na mão de Deus e que Ele fará o milagre. Trazei-mo. Entrega para Deus. Bota Deus no controle do negócio. Bota Deus no controle da situação. E você verá como é que Ele vai agir. No livro de Marcos, nós temos aqui várias narrações de manifestações. Nós temos a narração no capítulo 5 do homem, o endemoniado de Gadareno. Olha a forma desse homem. O endemoniado de Gadareno. Todo mundo conhecia esse homem, porque ele era endemoniado. Vivia onde? No cemitério, nos sepulcros, gritando de dia e de noite, rangendo os dentes, quebrando corrente, cadeia não prendia ele. A fama desse homem era terrível. Até que ele teve um encontro com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, o demônio que estava nele reconheceu a soberania de Deus, se prostrou e falou: o que tenho contigo, Jesus? Viesse me atormentar antes do tempo? Eu sei que eu sou derrotado, mas não agora. Eu tenho um tempo ainda. O demônio sabe que ele é derrotado. O demônio sabe que ele vai ser derrotado. O que ele falou? Viesse nos atormentar antes do tempo. Então vai ser um tempo que o demônio vai ser atormentado. Ele gosta de atormentar os outros, ele vai ser atormentado. Entendeu? Então aquele demônio falou: peraí, não é tempo ainda de eu ser atormentado? Viesse me perturbar antes do tempo? E Jesus expulsou aquele demônio daquele homem, e aquele homem ficou em perfeito estado, em perfeito juízo. Tem pessoas, meu irmão, que você acha que ela é desse jeito e não é não. No dia que o demônio foi expulso dessa pessoa, ela muda, ela é transformada, ela é liberta. Há uma mudança que Deus pode fazer. Por isso que nós não podemos achar algumas coisas natural. Não vamos aqui estar também demoniolizando tudo também não. Mas existe algumas coisas que é sobrenatural e tem que ser guerreado com o sobrenatural. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades tenebrosos deste mundo nas regiões celestiais. Espíritos invisíveis que você não vê, mas quer te destruir, quer acabar contigo, e vai usar de todo o artifício para te arrebentar, para te despedaçar, para bagunçar contigo. E se você não estiver ligado, ele faz. Mas a palavra do Senhor diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e veio da vida e vida com abundância. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que nessa noite Deus estará desfazendo obras do maligno na sua vida? Ele disse que desfazia. Se ele vai desfazer é porque o diabo fez alguma coisa para ser desfeito. Então se existe alguma coisa que o diabo fez na tua vida, nessa noite Deus vai jogar por terra em nome de Jesus. Vai desfazer, vai jogar por terra. No versículo 20: e trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolviu-se espumando. Presta atenção.
Quando aquele pai, quando aquela família, quando aquele povo levou aquele jovem até Jesus, imediatamente, eu disse o quê? Imediatamente houve uma manifestação daquele demônio. Porque quando o poder de Deus age, o que está oculto vem à tona, o que está escondido aparece. Aquele demônio estava oculto na vida daquele jovem. Quando Jesus chegou, ele manifestou na hora, com violência, machucando, espumando, conforme disseram. Nós tivemos algumas experiências aqui de pessoas que tinham problema no corpo físico, como dor na coluna, dor na perna, doença. Em algumas manifestações, quando já manifestava, a pessoa, ela apresentava o sintoma. Quando o demônio ia embora, o sintoma ia embora. Existem situações que acontecem na nossa vida que é de ordem espiritual, é demônio que está por trás disso. Nós temos que mandar embora. Esse jovem aqui, na certeza, até quem não tinha visão espiritual já tem entendido. Esse jovem está endemoniado. Já viu alguém que não tem visão espiritual? Até o ímpio, esse cara só pode estar com coisa ruim. Ele está com coisa ruim. Ele pegou uma coisa ruim. Esse cara pegou uma coisa ruim. Ele não está sozinho, não. É ou não é? Até o ímpio percebeu tamanho era a gravidade da manifestação daquele jovem. Até os fariseus. Mas quando Jesus chegou, aquele demônio já manifestou na hora. Porque é isso que faz. Ele tem que manifestar para ir embora, para sair. Mas para que um demônio manifeste, você tem que querer que ele saia da tua vida. Tem gente que gosta do demônio que usa ela, usa ele. Tem que mandar embora, meu irmão. Eu podia citar aqui várias situações. No versículo 2: perguntou-lhe o pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse assim: desde a infância. Meu irmão, tu já fez uma matemática? Você já viu quanto tempo você está passando por essa luta? Há quanto tempo você vem sofrendo? Há quanto tempo você vem passando por essa batalha? Há quanto tempo você vem vivendo essa vida aí e nada muda? Já fez isso? Pastor, tem bastante tempo. Esse jovem era desde a infância. Muito tempo. Desde pequeno. Sempre vi ele assim. Caía, espumava, ficava secando, ficava duro, caía, metia a cabeça no chão. De vez em quando caía. Desde pequeno. Quem já viu pessoas epiléticas sabe o que eu estou falando. E é engraçado, eu sempre falo isso. Nunca vi um epilético cair no colchão. Só cai onde tem ponta de pedra, onde tem um aparelho para quebrar com o quengo dele. Só cai de cima de escada, de laje. Nunca vi um epilético cair na hora de dormir. Cai quando vai pegar o ônibus. Por quê? Porque o diabo quer matar, roubar e destruir. Eu vi isso no meu primo. Mas eu já falei aqui, quando ele estava comigo, ele não caía. Deus me deu uma experiência tremenda com isso. Quando ele estava comigo, ele não caía. Andei de ônibus com ele, levei ele na igreja, passei com ele, e ele não caiu. Enquanto isso, ele tinha que ficar preso dentro de casa. Por quê? Porque a mãe dele, a avó dele, entregou ele para macumba, para um espírito chamado Erezim, quando era pequeno. Sabe aquele demônio que gosta de balinha, cocada, que algumas pessoas ainda gostam? É isso aí. Na infância ele foi apresentado. A avó dele tinha um centro. Mas quando Jesus chega, ele veio para libertar. Esse jovem, desde a infância, estava sofrendo há muito tempo. E esse pai queria que isso desse um basta. Quem quer aqui nessa noite que
Isso deu um basta na sua vida. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Pastor, eu não aguento mais. Isso tem que acabar na minha vida. Eu não aguento mais isso. Tem pessoas que não é feliz na vida sentimental. Não é feliz e não vai ser enquanto não expulsar esse demônio da vida dela. Enquanto não entrar numa batalha ferrenha contra esse demônio. Tem pessoas que nunca vai para frente enquanto não repreender esse demônio de miséria que atua na vida dele. Vai estar sempre batendo na mesma tecla. Vai um pouquinho, daqui a pouco, pá, quebra a cara de novo. Arruma um namorado, daqui a pouco, daqui a pouco quebra a cara de novo. E assim vai. E outras coisas que eu podia falar. Doenças que vêm e vai, doenças que vêm e vai. Vira e mexe, está doente. Ah, porque é assim mesmo. Não, você tem que repreender isso, meu irmão. Você tem que ver de onde que vem isso. Faça como esse pai. Há quanto tempo esse jovem está sofrendo? Desde a infância, ele lembra. Desde a infância. O que eu me lembro é desde a infância. Meu irmão, faça uma análise. Eu já vi pessoas que a vida piorou, ficou numa situação complicada depois que perdeu um ente querido. Endoidou. Por que será? O demônio ele só vai atuar na vida de uma pessoa enquanto está viva. Deus não deu poder para demônio para entrar num corpo morto. Demônio não tem poder de trazer a vida, a não ser quando Deus permite. Seria muito fácil um demônio pegar um cadáver, entrar ali e pronto. Sim ou não? Mas demônio ele quer entrar em pessoas vivas. Quem está em movimento, quem está respirando. Por que o demônio não entra numa pessoa que está morta? Já que o espírito saiu. Por que ele não entra lá? Ele não é espírito? Por que ele não entra lá? Porque Deus não deu essa ordem para ele. Ele não tem poder de trazer aquela pessoa que está morta. Está me entendendo? Então ele vai procurar quem está vivo. E vai procurar quem está vivo para quê? Para destruir, acabar com a vida dela. E aí, irmão, nós estamos sujeitos a isso. E nós temos que fazer essa análise. Desde quando isso acontece? Desde que jogaram praga em mim. Desde que falaram isso de mim. Começou as coisas por aí. Então é aí que é o novelo da lã. É por aí que tu vai puxar essa linha. Desde que eu conheci aquela pessoa. Ah, tá, é mesmo, desde aquela época. Vai puxando aí, meu irmão. Que aí tu vai ter uma... Vai puxando a linha, tu vai saber de onde veio. Desde a infância que essa criança, ela sofre. Aí diz assim, ó. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Ele agora, manifestado, não lançou no fogo e na água porque não tem não. Mas muitas das vezes ele lança no fogo e na água. Por quê? No fogo e na água. Na água para matar afogado. No fogo para queimar o rapaz. Isso é que o diabo faz, meu irmão. Matar, roubar e destruir. Tem pessoas aí, eu sei que não é todos, mas tem pessoas aí que estão apertando um gatilho porque o diabo manda. O diabo está fazendo uma bagunça. Eu não queria matar ele quando viu, matou. Nós vimos a reportagem agora aí, um jovem de 12 anos, cuidado jovens, foi para lá com o coleguinha lá, ficou lá 3 ou 4 adolescentes brincando de roleta russa. Um tiro foi disparado e matou a jovem de 12 anos de idade. Cuidado, sai fora, não brinca com essas coisas não. Que tem um diabo ali, ó, tentando. Cuidado com esse tipo de brincadeira. O diabo está ali para matar, roubar e destruir. Aí diz aqui, ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai estava desesperado. Olha, eu já tentei tanta gente, eu já fui em tantos lugares, até os teus discípulos não puderam expulsar, como o senhor viu aí. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Jesus vira para ele e fala assim: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. É o tema da pregação, é o tema da nossa campanha. Se você crê, pai, eu expulso demônio.
Se você crê, Pai, eu mando esse capeta embora. Se você crê, Pai, eu acabo com esse demônio e a tua vida vai ser outra. Deus está falando com você, se você crê, eu mudo a tua vida. Se você crê, eu mudo a tua história. Se você crê, eu faço um milagre na tua vida. É o que Deus está falando. Aí esse jovem fala assim, o pai fala assim. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Com o quê? Com lágrimas. Diz, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Já viu isso acontecer aqui? 4, 5 obreiros tem que segurar. Quando coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa manifesta com violência, vai para lá, vai para cá. Eu já fui mordido, já fui beliscado, já tomei soco na boca. Tá minha companheira ali que não deixa mentir. Já fui com a roupa rasgada para casa. Batalha tremenda. Chegava no culto lá, cheio de relógio. Tinha um capiroto que gostava de morder. Nunca vi assim. Primeira coisa que fazia era segura a boca, não tem jeito não. Mordia todinho. Houve uma manifestação. Aquele demônio manifestou com violência, gritando. Quando aquele demônio foi expulso, a pessoa que estava manifestada ficou como morta. Quando uma pessoa, um demônio é expulso dela, ela fica cansadíssima, fica toda doída. É uma batalha tremenda, uma guerra tremenda no mundo espiritual. O demônio ele é arrancado, a palavra diz para expulsar. Se manda expulsar é porque ele não quer sair. Deixa eu ficar aqui. E o anjo puxa ali, Jesus manda embora. Ele quer ficar aí, ó. Ele quer ficar nesse lugar aí, ó. Ele quer pegar a tua vida assim desse jeito. Você tem que parar com isso, mandar isso embora em nome de Jesus. Aí a palavra diz aqui, ó, que Jesus repreende aquele demônio. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele o levantou. Os discípulos não puderam expulsar. A multidão já estava querendo falar de Jesus de novo. Diz a palavra aqui, ó. E ele, vendo que a multidão concorria, por quê? Ele está ganhando tempo. A multidão, ele está ganhando tempo. Ele não vai expulsar também não. Ele não vai conseguir expulsar também não. Ih, está com muita conversa, vai expulsar não. E aquele demônio estava lá. Enquanto aquele demônio estava na violência lá, gritando, estava lá, Jesus conversando. Há quanto tempo acontece isso? E o demônio lá manifestado. Todo mundo, vai sair não. Espírito, sabe? Vai sair não. Ih, tá sem unção, pastor. Tá sem unção. Jesus não vai conseguir não. Jesus, percebendo que a multidão concorria, começou aquele zum, foi lá e ordenou para que o demônio saísse. Esse é Deus. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos expulsar esse demônio? E ele disse, esta casca não pode sair senão com oração e jejum. Consagração. Os discípulos estavam aprendendo. Depois você vê Pedrão lá depois lá. Pedrão arrebentando lá com o demônio lá. Aprendeu a lição. Consagração. Consagração só daqui? Não. Consagração daí também. O que você tem feito? Qual é a guerra que você tem travado para mandar esse demônio embora? Tem jejuado, minha irmã? Tem jejuado, meu irmão? Tem guerreado contra esse demônio? Tem lutado contra esse espírito aí? Tem lutado para que você não faça o que esse demônio quer? Tem guerreado? Ou não? Tem que guerrear. Não, pastor, a carne é fraca, né? A carne é fraca. A carne é fraca e já foi. Nem lutou. Nem guerreou, nem nada. Sabe? Tem que lutar. Tem que entrar numa batalha.
Mas a palavra diz aqui que esse menino, ele foi liberto. Aquele demônio saiu da vida dele. Pastor, eu não consigo dormir tem muito tempo. É? E tu acha isso normal? Pastor, tem alguma coisa estranha na minha vida sentimental. Eu não consigo ser feliz. Tem alguma coisa estranha na minha vida material. Eu arrumo emprego e eu não consigo ficar em emprego nenhum. Eu mal sou curado de uma doença, já tem outra. E outras coisas que eu podia falar aqui, mas o tempo não dá. Porque eu sei que quando der 9h15, você vai ficar assim toda hora, ó. Chegar em casa no teu horário é mais importante do que ser liberto, do que a mudança da tua vida. Pode estar falando muito. Tem a novela hoje, vai me ver. A novela é mais importante do que a tua libertação. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Já fiquei 2 horas, 1 hora, orando por uma pessoa de libertação. Mas a vida daquela pessoa mudou. Já fiquei de fechar a igreja, de orando pessoas dentro da igreja, expulsando demônio. Mas a vida daquela pessoa mudou. Porque aquela pessoa quer. Depois, tudo que estava amarrado, travado, as portas se abriram. Sabia que tem demônio que prende as tuas bênçãos? Coisa que deveria ter saído na tua vida há muito tempo, não saiu ainda, porque tem um demônio lá amarrando. Está me entendendo? Usando homens, usando pessoas. Mas você tem que lutar. E eu convido você nessa noite a guerrear comigo, meu irmão. Eu quero convidar aqui o evangelista John, a pastora Tatiana. Teria mais obreiro também. Mas hoje vai ser nós 3. Pastora Tatiana, evangelista John, e eu vou estar orando junto com vocês aqui. Eu quero toda a igreja aqui na frente. Meu irmão, vamos orar. Não é para beber água não, vamos orar, é guerrear. Meu Deus. Bota lá aquele mistério lá que eu te falei. Deixa na agulha lá. Para o Lucas colocar. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Você vai puxar o fio da meada, onde tudo começou. Você vai buscar lá atrás, aonde tudo começou. Desde quando a minha vida está assim? Pode vir aqui, não fica com medo não, pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode fechar tudo aqui. Pode se aproximar.